Boa tarde, meus irmãos, queridos companheiros do Ideal Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Nós reconhecemos no Cristo esse modelo, caminho, verdade e luz, esse grande governador do planeta Terra, que desde os primórdios do nosso planeta vem nos conduzindo a braços seguros para a construção dessa humanidade regenerada a que todos nós aspiramos. E sabemos que a vinda do Cristo ao nosso planeta, quando ele desce dos altiplanos celestiais para encarnar em nosso orbe terrestre, demarcava um momento muito especial da nossa humanidade. Como se estivéssemos a sair de um longo período de infância espiritual, para que pudéssemos então adentrar em um período de maturidade, em que identificássemos de maneira mais clara o caminho, os objetivos que deveríamos estabelecer em nossa vida. Dessa forma, nós vamos encontrar na missão do Cristo em nosso planeta Terra, nos apresentar uma nova essência que não era até então por nós idealizada, porque aspirávamos, àquela época, uma vida longa em nosso plano terreno e abundante de recursos materiais, como se fosse dessa maneira que a dádiva divina se representaria em nossas vidas. E o Cristo veio nos asseverar e nos exemplificar que o nosso verdadeiro reino não é deste mundo, que deveria ser na pátria do Espírito, que deveríamos depositar os nossos maiores anseios, as nossas maiores esperanças, as nossas maiores consolações. O Cristo veio nos demonstrar a realeza do Espírito, a imortalidade da alma, naquele mais belo exemplo de vivência do amor, quando ele se entrega no Calvário para nos demonstrar que tudo aquilo que ele falara representara a mais absoluta verdade, a nos demonstrar que, assim como ele, todos nós permanecemos em essência posteriormente à desencarnação, e que é nessa pátria espiritual que nós vamos colher as consequências dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, que estamos a semear no nosso cotidiano. Então, o Cristo, ele nos apresentara essa imortalidade da alma, esse reino celestial a que todos nós deveríamos buscar aspirar. E também nos demonstrara que a forma pela qual nós deveríamos buscar caminhar em nossa existência para nos habilitarmos a passar pela porta estreita que nos levaria a esse reino ditoso, deveria ser através da vivência do amor. Sentimento este que era até então considerado um sinal de fraqueza, que deveria ser reprimido, e o Cristo veio nos demonstrar a fortaleza desse sentimento, nos asseverando que o amor ele é capaz de aplacar a uma multidão de pecados, a uma multidão de equívocos. Que o amor é o grande instrumento para a nossa renovação, é o grande instrumento para a nossa mudança, é o grande instrumento para que possamos verdadeiramente buscar a reparação dos nossos equívocos, das nossas desditas do ontem. E o Cristo, ciente de todos os nossos desafios individuais e também de forma coletiva, nos apresentara aquele convite que está registrado no Evangelho de Mateus e que serve de reflexão
nessa tarde de hoje, quando ele nos convidara: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou brando e pacífico, porque o meu jugo é leve, a minha lei é suave. Quando nós observamos esse convite que o Cristo nos trouxera, ele se apresenta inicialmente com a expressão: vinde a mim. O Cristo não nos dissera que ele viria até nós. Ele nos convidara a irmos em direção a ele. E por que o Cristo inicia esse convite nos chamando para que possamos ir ao seu encontro? Porque o Cristo é o grande exemplo de amor que nós temos no nosso orbe terrestre. O Cristo é o grande exemplo de perfeição que nós temos em nosso planeta. E ele sabia que para que pudéssemos verdadeiramente vivenciar o amor e suplantar as nossas dificuldades, os nossos conflitos íntimos, somente haveria uma possibilidade: de buscarmos seguir o seu exemplo, de buscarmos seguir os seus ensinamentos, de buscarmos ter no Cristo essa grande referência a nos nortear no nosso dia a dia. Então ele inicia esse grande convite nos conclamando para que saiamos da nossa inércia, para que saiamos da nossa indiferença, da nossa zona de conforto, desses comportamentos, muitas vezes no automático, onde nós nos equivocamos, nos arrependemos dos equívocos, entramos em conflitos, mas voltamos a nos equivocar, voltamos a nos arrepender, ingressamos em zonas conflituosas. O Cristo, sabedor de que o grande instrumento para a libertação dessas dificuldades a que estamos a experienciar no nosso dia a dia é buscarmos caminhar em direção à luz. E por isso ele nos trouxera tantas afirmativas, nos exaltando as nossas potencialidades. Quando, por exemplo, nos asseverara que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando ele nos dissera no Sermão da Montanha que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. O Cristo, ele observava essas potencialidades divinas que se encontram gravadas no íntimo de cada um de nós e nos convidava a buscar esse desenvolvimento desse nosso lado luz, caminhando ao seu encontro, buscando esses exercícios de amorosidade, de caridade, que nos são apresentados pela doutrina espírita como grande instrumento para a nossa libertação, como um grande instrumento para a construção desse reino de amor no nosso íntimo, como um grande instrumento para que possamos nos habilitar no amanhã a termos dias melhores. O Cristo, portanto, ele nos conclamava a irmos ao seu encontro e nos trazia essa promessa de que aqueles que se esforçassem para caminhar ao seu encontro, para buscar no seu exemplo o grande objetivo de vida a ser estabelecido, que seriam premiados com o jugo leve, porque a sua lei, ela é suave. E nós sabemos que a lei que nos for apresentada pelo Cristo, que é uma lei que se estabelece em todos os orbes, que é uma lei universal, é a lei do amor.
E que deve ser, portanto, através da vivência do amor, que nós vamos suplantando essas nossas dificuldades, esses nossos desafios íntimos, e vamos caminhando ao encontro do nosso Mestre Celestial. E ele nos afirmara que esse seu jugo, ele é suave. E quando nós observamos essa expressão utilizada pelo Cristo, jugo, essa expressão ela significa o modo de condução que se estabelece na nossa existência. Ela se dá, por exemplo, naquelas charretes onde se puxam os animais, os arados, de forma a conduzir a seguir uma determinada direção. Então, o Cristo ele estava nos dizendo que o modo de condução da nossa vida, que a lei por ele estabelecida, ela é uma lei suave. Ela é uma lei leve, porque ela se encontra atrelada ao amor que é da nossa própria essência. Mas como toda e qualquer lei, vão existir consequências quando nós não a observamos, quando nós não seguimos as suas diretrizes, os seus ditames. E nesse sentido, nós sabemos que a consequência para o descumprimento das leis celestiais, a consequência para o descumprimento das leis morais, são as dores, são as dificuldades, são os conflitos, que, em consonância com o que nós entendemos, não representam de maneira nenhuma que Deus seja punitivo. Deus é amor. Mas essas consequências para o descumprimento de sua lei se estabelecem como instrumentos educativos, como instrumentos corretivos. Porque se nós formos bem observar a nossa vida cotidiana, se nós não sofrermos alguma consequência dos atos, dos comportamentos que estamos tendo, a gente não se apercebe, muitas vezes, dos equívocos que estamos nos permitindo. Isso se dá no nosso plano material, sem sombra de dúvida. Se pegamos algo quente, nós vamos sentir uma dor e vamos, dessa maneira, perceber que não podemos continuar mais pegando algo quente. Se nós batemos em uma superfície dura, nós vamos sofrer aquele atrito e vamos também compreender que não podemos insistir naquele comportamento. Se isso se dá nesse âmbito material, também se dá de forma semelhante na esfera moral. No sentido de que aquilo que nós aspiramos, aquilo que nós desejamos, a forma como nós nos comportamos, a maneira como nós agimos, também se reflete nas consequências daquilo que nós vamos colhendo no nosso dia a dia, seja no sentido de colhermos a paz, a tranquilidade, quando buscamos cumprir a lei do amor, seja no sentido de colhermos dificuldades, conflitos, quando nós nos afastamos desses ditames celestiais. Então, as dores, os conflitos, elas se apresentam em nossa existência como instrumentos corretivos, como instrumentos sinalizadores de rota, para que nós não percamos essa oportunidade sagrada que estamos tendo nessa reencarnação de buscarmos o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima. Mas, quando nos encontramos inseridos nesses processos conflitivos, nessas dificuldades em geral, pela qual todos nós passamos, importa que percebamos que, como a nossa doutrina espírita nos esclarece, a dor, os conflitos, as dificuldades, não representam por si só um instrumento evolutivo. Não é porque estamos sofrendo que estamos evoluindo. Não adianta querermos nos martirizar, seja no sentido moral, seja no sentido material, que nós estaremos com isso evoluindo em direção à luz.
Não, a nossa doutrina espírita ela nos esclarece com muita segurança. O único instrumento evolutivo é o amor. O único instrumento evolutivo é o bem, é a caridade que nós fazemos no nosso cotidiano. As dores, as dificuldades, elas servem como alerta, elas servem como instrumentos balizadores de conduta, para que percebamos quando estamos nos comportando de maneira inadequada e possamos buscar voltar à rota. Então, o Cristo, ao nos apresentar esse convite de irmos ao seu encontro para que pudéssemos obter esse jugo leve, ele estava nos asseverando que saíssemos dessa zona turbulenta, dessa zona conflituosa e nos esforçássemos para caminhar em sua direção. E ele, que era esse grande médico das almas, esse grande pedagogo, esse professor por excelência, compreendendo todas as nossas dificuldades, ele nos afirmara: vós que se encontrais sobrecarregados e aflitos. E ao observarmos a realidade daquela época e observarmos a realidade atual, muitas e muitas vezes vamos perceber que ainda nós nos encontramos sobrecarregados e aflitos. Quando identificamos essa expressão do Cristo, sobrecarregados, nós podemos muitas vezes compreender essa expressão utilizada pelo nosso mestre de amor no sentido de não estarmos conseguindo lidar com o nosso passado, de não estarmos conseguindo lidar com o nosso ontem. Muitas e muitas vezes na nossa vida, ao longo da nossa existência, nós vamos estabelecendo as nossas metas, os nossos objetivos em diferentes áreas. No nosso contexto familiar, no nosso contexto profissional, no nosso contexto social, no nosso âmbito religioso. Muitas vezes nós vamos estabelecendo os objetivos que nós desejamos alcançar. E muitas vezes nós acabamos, por diferentes razões, não conseguindo alcançar esses objetivos. E isso vai gerando no nosso íntimo, muitas vezes, uma insatisfação, uma frustração com o nosso ontem, com aquilo que nós idealizamos e com aquilo que efetivamente nós estamos a vivenciar no nosso cotidiano. E não sabendo lidar com o nosso passado, nós nos sentimos sobrecarregados. Nós vamos nos tornando pessoas mais taciturnas, mais fechadas, mais rancorosas, mais pesadas, porque não conseguimos lidar muitas vezes com essas nossas expectativas. E o Cristo ele nos trouxe esse convite. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o Cristo ele compreendia em toda a grandeza essa realidade maior da vida e sabia que todos nós éramos construtores do nosso próprio destino. Daí porque ele nos afirmara que a semeadura ela é livre, mas que a colheita é obrigatória. Daí porque ele nos afirmara que a cada um de nós nos é dado segundo as suas próprias obras. O Cristo, evidentemente, sabia que a reencarnação era uma lei universal. E ele sabia que estávamos a colher nessa nossa existência todas as resultantes daquilo que nós semeamos no passado. E a nossa doutrina espírita, aclarando ainda mais essa realidade da lei divina, vai nos apresentar com toda a sua grandeza essa lei maior da reencarnação, que faz com que compreendamos que não há espaço em nossas vidas para a injustiça. Tudo aquilo que estamos
a colher em nossas vidas é uma consequência daquilo que nós fazemos. Seja uma consequência dos nossos comportamentos atuais ou dos comportamentos que tivemos no ontem. Mas, de alguma maneira, eu contribuí para todas as experiências nas quais eu me encontro inserido. De alguma forma, eu construí essa realidade na qual eu estou inserido. E na medida em que eu tenho essa compreensão que fui eu o responsável por essa construção da realidade na qual eu me encontro inserido, eu não tenho mais o direito de reclamar. Eu não tenho mais o direito de me achar injustiçado, de me achar vitimado, de compreender que aquelas pessoas com as quais eu convivo cotidianamente não me entendem, de achar que elas estão tendo comportamentos para comigo inadequados, que não representam aquilo que eu mereço da vida. Eu não posso mais ter esse tipo de análise para a minha própria existência. A doutrina espírita, ela nos convida a construir um processo de entendimento, onde, sabendo da relevância do esquecimento do passado, porque se não esquecêssemos o passado, esse recomeço seria muito mais difícil para cada um de nós, porque o nosso passado é marcado por muitos erros, por muitos equívocos. Mas sabendo que eu semeei aquilo que eu estou colhendo no hoje, eu construí um processo de entendimento para analisar as situações nas quais eu me encontro inserido como sendo instrumentos para a minha libertação. Como sendo instrumentos, oportunidades que a providência divina está nos outorgando para que nos libertemos do nosso passado conflitivo, das nossas cargas de débito do ontem. Mas a nossa doutrina espírita, ela coloca um adendo nessa explicação. Porque ela vai dizer, Eric, você só vai conseguir se libertar do seu passado conflitivo se você vivenciar as experiências nas quais você se encontra inserido sem reclamar, sem se achar injustiçado, sem um olhar de vitimismo. Porque, como nos afirma nosso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da justiça das aflições, existe o bem e o mal sofrer. O mal sofrer é quando eu sofro reclamando, achando que sou vítima, que sou injustiçado. Eu estarei sofrendo à toa e contraindo mais débitos para o meu porvir. O bem sofrer, que é o que a nossa doutrina nos conclama, é observar situações nas quais cada um de nós se encontra inseridos e observar essas situações com bom ânimo, com resignação, buscando aprender com estas experiências onde eu me encontro. Buscando observar que, conforme o Cristo nos prometera, não se colocam fardos pesados em ombros que sejam frágeis. Todas as situações nas quais eu me encontro inserido é porque eu tenho condições de suplantá-las. Mas para que eu possa suplantar essas situações, eu tenho que ir ao encontro do Cristo. Eu tenho que observar essas situações com amor, buscando extrair de situações que aparentemente são difíceis os aprendizados que elas nos proporcionam. Observando que não são essas circunstâncias externas que vão estabelecer se eu sou ou não feliz. É a maneira como eu olho a vida. Eu posso olhar a vida agradecendo, ou eu posso olhar a vida constantemente reclamando. E aí a doutrina vai nos convidar a esse processo de construção do entendimento. Para que cada um de nós perceba que as provas e as expiações a que estamos atrelados
elas representam oportunidades de libertação. Mas para que elas nos libertem, nós precisamos ter essa madureza proposta pelo Cristo, para observar que as questões elas não se dão por acaso, que normalmente há uma característica comum nessas provas e nessas expiações a que nós nos encontramos inseridos. Geralmente há uma característica comum. Não são situações passageiras. Normalmente, as provas e as expiações a qual nós nos encontramos atrelados são situações que vão perdurar por muito tempo. Porque nós estamos ali buscando a conta-gotas a reparação dos equívocos do passado. Nós estamos a conta-gotas buscando consolidar novos comportamentos, novas atitudes no nosso presente. Então, se nós formos observar a nossa esfera individual, se nós formos observar os nossos irmãos com os quais nós convivemos, nós vamos perceber que muitas vezes os problemas aos quais nós nos encontramos atrelados são problemas de ordem distintas. Normalmente os problemas não são os mesmos. Alguns têm mais problemas de saúde, outros têm mais problemas financeiros, outros têm mais problemas com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Geralmente os problemas não são necessariamente o mesmo, na mesma área, no mesmo setor. Mas há uma característica comum a esses problemas. Normalmente eles são demorados. Então, quando eu identifico as situações, desafios que se apresentam na minha vida, se eu for observar bem essas situações, desafios, eu vou perceber que eu estou a vivenciar elas por muito tempo. Não é algo assim que nasceu do dia para a noite, não, é algo que me acompanha já há bastante tempo. E que provavelmente ainda vai me acompanhar, ainda vai se estabelecer nos anos vindouros. Mas como isso não é por acaso, eu preciso olhar essas situações com madureza e perceber que às vezes aquele nosso irmão, aquele nosso companheiro que aparentemente é o instrumento para essas nossas dificuldades, ele verdadeiramente não é o instrumento. Nós estamos passando por essas situações porque precisamos passar. E para nos libertar dessas situações, o caminho é o amor. O caminho é deixarmos a reclamação, é deixarmos o olhar de vítima, de injustiçados, e buscarmos fazer a nossa parte, o máximo que pudermos no nosso cotidiano, para experienciarmos o amor nessas situações, desafios, observando que elas representam os nossos grandes compromissos reencarnatórios. Ali se encontram as nossas responsabilidades centrais para com a vida. E apesar de, nesse nosso mundo moderno, termos responsabilidades, termos funções em áreas muito diferentes da nossa vida, quando percebermos esses nossos desafios, que possamos ter a sabedoria de identificarmos que nesta área do nosso ser se encontram os nossos compromissos centrais, que ali se encontram os nossos compromissos chaves nessa existência. E para que possamos suplantá-los, precisamos vivenciar o amor nesse nosso campo de relacionamentos, com muita disciplina, porque se não tivermos disciplina, a tendência é repetirmos os equívocos do ontem, é deixarmos as chamadas vicissitudes, as chamadas tendências do passado se aflorarem no nosso presente. Então, muita disciplina e muita perseverança, muito bom ânimo, porque vamos observar que estamos buscando um recomeço, que estamos buscando nos educar em uma área do espírito em que ainda não somos educados, mas que com muita perseverança, com muita disciplina, com muito bom ânimo, vamos pouco a pouco sedimentando novos valores em nossa existência. E dessa forma, vamos nos libertando dessa chamada sobrecarga aflitiva. Vamos nos libertando desse sofrimento por sofrer.
As dificuldades muitas vezes elas continuarão, mas nós não vamos sofrer por sofrer. Nós não vamos dar mais peso do que as coisas verdadeiramente têm. Nós não vamos fazer as chamadas tempestades em copo d'água. Nós vamos buscar observar com equilíbrio essas situações e perceber que elas são passageiras, que elas são transitórias, porque o que representa essa nossa existência diante de todo o porvir? E dessa maneira nós vamos observando a vida com mais amor, com mais leveza, e vamos, portanto, retirando essa sobrecarga de aflições do nosso passado, que muitas vezes se manifesta ainda nesse nosso presente. Mas o Cristo, ele segue nesse nosso convite, nesse convite dirigido a todos nós. Porque ele também nos afirmara que vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Ele não falava apenas dos sobrecarregados, ele falava dos sobrecarregados e dos aflitos. E quando vamos observar a realidade daquela época, quando vamos observar a nossa realidade atual, como ainda existem aflições. E as aflições, muitas vezes, elas têm uma característica diferente da característica que marcava os chamados sobrecarregados. Porque enquanto esses chamados sobrecarregados tinham um olhar muito pesaroso para o passado, a questão das aflições, ela está muito mais relacionada ao nosso amanhã, ao nosso porvir. Quantas e quantas vezes, ao observarmos esses nossos dias do amanhã, nós não temos um olhar muito atrelado às dificuldades, aos problemas, um olhar que verdadeiramente denota um pessimismo que ainda se faz presente no nosso campo íntimo. E assim nós vamos imaginando problemas que vão acontecer na nossa vida, na semana seguinte, no mês que vem, daqui a um ano. E ao observarmos esses problemas, nós vamos potencializando, nós vamos aumentando essas dificuldades e vamos nos sentindo muitas vezes incapazes de suplantá-las. E isso vai nos gerando as nossas angústias, as nossas dificuldades no nosso campo psicológico, porque estamos constantemente preocupados com esse nosso porvir. E o Cristo, ele nos trouxera essa proposta de que pudéssemos ir ao seu encontro, que ele nos aliviaria. Que pudéssemos ir ao seu encontro, porque o seu jugo é leve. E nesse aspecto, a nossa doutrina espírita vai nos alertar sobre a importância da fé. Esse instrumento fundamental em nossas vidas. Porque é a fé que nos dá a segurança emocional, é a fé que nos dá a plena certeza de que podemos sim passar por todas as dificuldades. Porque não serão colocados em nossa vida problemas com os quais nós não podemos lidar. Não vão ser estabelecidas em nossa vida dificuldades com as quais nós não possamos lidar. É a fé que nos dá plena certeza desse amparo da providência divina, desse amparo do nosso Pai Celestial, que é de todo amor e que é de todo misericórdia. A nossa doutrina espírita, ela vai nos afirmar com muita segurança de que eventualmente nós podemos ter realmente no passado grandes débitos, grandes equívocos, que vão resultar na necessidade de reparações mais difíceis.
Mas como a lei de causa e efeito, ela não é uma lei que se apresenta com os rigores da física, da matemática, das ciências exatas, ela é uma lei moral e que se encontra atrelada a uma lei maior que a lei do amor. Nós só vamos começar os processos de reparação quando tivermos condições efetivamente de realizarmos a reparação. A nossa doutrina, ela nos esclarece sobre os períodos de moratória, sobre os períodos, muitas vezes retratados como o acréscimo de generosidade, que são períodos em que, aparentemente, os nossos débitos do ontem estão suspensos, porque nós não temos ainda condições de suplantá-los. Nós não temos ainda a condição de realizar o resgate. Nós só vamos passar pelos processos de resgate, de reparação, daquilo que efetivamente se encontra dentro das nossas condições espirituais, daquilo que nós já podemos suplantar. E na medida em que nós temos essa compreensão, o nosso olhar para a vida deve se apresentar pela ótica do otimismo, deve se apresentar pela ótica da amorosidade. Porque sabemos da sintonia, da afinidade espiritual. Sabemos que aquilo que nós comungamos no nosso campo íntimo se reflete nas nossas companhias espirituais. Então, que todas as vezes que nós estamos tendo um olhar para o nosso amanhã, muito cheio de receios, de dúvidas, com muitos temores, um olhar muito negativo, nós estamos ali estabelecendo a nossa companhia espiritual. Nós estamos ali atraindo para o nosso entorno espíritos que vão nos incentivar a ter ainda mais peso para com a vida, a ter ainda mais angústia, mais dúvidas, mais conflitos. E esse nosso olhar para com a vida vai fazer com que os nossos desafios se tornem muito difíceis de serem suplantados. Porque para que possamos buscar suplantar esses nossos desafios, precisamos nos vincular à luz. Precisamos desse amparo constante do bem, do amor. Então, quando o Cristo, ele nos trouxera esse convite do vinde a mim, ele nos estava estabelecendo essa condição para que também nos libertemos das aflições, dos temores exagerados para com amanhã. E vejamos que muitas vezes nós disfarçamos esse nosso pessimismo sob a justificativa que estamos sendo realistas. Mas esse realismo, ele disfarça esse nosso olhar atrelado às dificuldades, atrelado aos problemas. E o convite, a proposta do Cristo é que nos vinculemos à luz, é que nos vinculemos ao amor, que possamos desta forma, passo a passo, pouco a pouco, sedimentar novos valores na nossa existência, novos valores no nosso campo íntimo. Quando nós vamos observar aquele momento tão especial da nossa humanidade, quando Cristo estiver encarnado em nosso planeta Terra, como ele tinha um olhar de amorosidade para com todos. Como ele conseguia enxergar as potências íntimas em cada um daqueles espíritos com os quais ele convivia. E ele enaltecia esse lado luz. O Cristo dirige esse mesmo olhar para cada um de nós, vislumbrando em cada um de nós esses instrumentos de renovação, esses instrumentos de sedimentação do amor na nossa seara terrena. Mas para que possamos nos tornar esses instrumentos da Boa Nova, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar cumprir com o nosso dever de casa, com as nossas lições cotidianas,
no sentido de termos esse olhar mais maduro para com a vida e percebendo que somos, sim, construtores da nossa própria essência, assumirmos o controle da nossa vida. Não mais seguirmos os influxos dos valores sociais, as paixões mundanas, de estarmos atrelados a essa existência ainda tão apegado aos prazeres terrenos, mas que possamos olhar a vida com maior lucidez e estabelecendo objetivos renovadores, que possamos pouco a pouco, passo a passo, aproveitarmos todas as oportunidades em que nós nos encontramos inseridos, para que de alguma maneira colaboremos mais, para que de alguma maneira ajudemos mais, para que nos libertemos desta postura de conformismo, dessa postura de indiferença e percebamos que o momento é um momento de trabalho. O momento é um momento que exige de cada um de nós o esforço para o cumprimento dos seus próprios deveres, para o cumprimento de suas próprias obrigações, onde vamos buscando fazer aquela chamada autoanálise, o passar a nossa consciência em revista de maneira cotidiana, de maneira diária, para buscando nos conhecer melhor, identificar também de maneira mais clara as nossas possibilidades de realização em todos os ambientes em que estejamos inseridos, que possamos buscar colaborar mais, que possamos buscar fazer mais. Não necessariamente nas grandes obras, nas grandes realizações, mas naquilo que está ao nosso alcance. Mas mesmo estando ao nosso alcance, muitas e muitas vezes não fazemos. Que possamos buscar fazer mais. Que possamos buscar agir mais. Porque a nossa doutrina, ela nos afirma que fora da caridade não há salvação. Fora do exercício do bem não há salvação. Então, para que possamos atender ao convite do Cristo, precisamos ir ao seu encontro. Precisamos buscar nos utilizar da caridade, do amor em ação, como um grande instrumento para a libertação da sobrecarga do passado, das aflições do amanhã, para que, através do exercício do amor de forma cotidiana, possamos efetivamente nos vincularmos a esta lei maior da vida, que é a lei do amor. E assim, nos encontrarmos efetivamente atrelados a esse jugo leve que o Cristo nos apresentara. Observando que para nos afinarmos a esse jugo, para nos afinarmos a esse amor que é da nossa própria essência, precisamos muitas e muitas vezes do esforço, da disciplina, da dedicação, porque é um processo educativo. É um processo em que nós estamos buscando nos libertar das paixões mais grosseiras, das sensações mais fortes, para buscarmos nos afinar com esse ponto sublime do sentimento, que é o ponto do amor. E como se trata de um processo educativo, ele exige esforço de cada um de nós. Mas, como todos sabemos, ao não realizarmos esses esforços, os problemas, os conflitos se avolumam. E como não mais conseguimos sofrer tanto, que possamos atender a esse doce e sutil convite do amor
que o Cristo nos trouxera. Para que, bebendo dessa fonte de vida eterna, possamos efetivamente virar a chave da nossa existência e darmos passos seguros para a construção desse nosso porvir. Carregando a nossa própria cruz, levando as nossas dificuldades, mas sem mais lamúrias, reclamações, mas buscando sempre ter um olhar positivo, de alegria para com a vida, buscando nos esforçar sempre para termos uma palavra positiva para aqueles nossos irmãos com os quais nós convivemos, buscando nos esforçar sempre para darmos exemplos de perseverança, de bom ânimo na nossa existência como um todo. Este é o convite que o Cristo nos trouxera, este é o convite que a nossa doutrina espírita nos apresenta, que possamos buscar fazer a nossa parte e pouco a pouco irmos deixando esse nosso passado efetivamente no passado e sedimentarmos os novos valores que devem caracterizar o nosso amanhã. Muita paz, assim seja.